Oi pessoal, aqui é o professor Leonardo De Luca e nessa videoaula nós vamos trabalhar o conteúdo sobre rigidez muscular. Bom, rigidez muscular é um conceito que vem da biomecânica, que vem dos estudos aí clássicos de biomecânica e fisiologia do exercício. Ele é muito confundido com o conceito de rigidez na acepção da palavra propriamente dita. Ele é confundido também como uma deficiência do músculo, uma característica de encurtamento muscular que dificultaria a mobilidade. Só que em biomecânica o conceito de rigidez muscular seria a capacidade do músculo de opor-se ao estiramento. Nós já comentamos em outra videoaula sobre a propriedade de deformação do músculo, propriedade viscoelástica do músculo. Tá? E agora nós vamos falar sobre como que o músculo ele gera um mecanismo de proteção ao estiramento, tá? Porque caso contrário, o nosso músculo, se ele fosse estirado ao máximo, ele sofreria alguma ruptura, e para isso ele tem alguns mecanismos neuromusculares e também biomecânicos relacionados à parte biomecânica, fisiológica e histológica do músculo. Então o tecido muscular ele tem essa capacidade de resistir à tensão, como já falado na outra videoaula. E essa capacidade do músculo de opor-se a um estiramento. Então ele, olhando aqui nesse gráfico a curva tensão, deformação nós vamos chamar aumento do comprimento do músculo durante uma tensão aplicada, uma tensão passiva, onde o músculo ele está ou contraído ou relaxado. Essa rigidez muscular passiva seria definida como a razão entre a mudança na tensão do músculo. Então aqui, razão entre a mudança na tensão do músculo e unidade de mudança no seu comprimento. Então seria rigidez muscular igual delta F, delta força, modificação na força, sobre modificação no comprimento muscular. E quando é alongado sem a presença de atividade contrátil. Então, quando o músculo está sendo alongado sem a presença de atividade contrátil, outro mecanismo de defesa, então de resistência a esse alongamento exacerbado, está atuando e provavelmente seria o tecido conjuntivo adjacente, tendões, ligamentos e outros tecidos conectivos dentro do músculo. Então, se nós olharmos essa curva aqui, temos uma região elástica, onde o músculo ele vai aumentando de comprimento, mais ou menos de forma proporcional à tensão que está sendo aplicada. Uma região plástica, onde o músculo ele então entraria em ruptura. Então, o músculo ele gera um mecanismo de proteção para não chegar nessa região plástica. E a 4 aqui seria a inclinação da curva tensão, que seria igual à rigidez tecidual, rigidez do tecido músculo-esquelético. Então a rigidez tecidual seria a inclinação da curva tensão-deformação. E nós vamos ver também que alguns estudos indicam que quanto maior a rigidez do tecido muscular, maior a sua capacidade de absorver energia e menor a sua suscetibilidade à lesão. Ou seja, quanto mais rígido está o meu músculo, maior a capacidade de absorver energia e melhor a sua suscetibilidade à lesão. Então, materiais rígidos, se nós pensarmos em outros materiais rígidos, eles absorvem grande energia. Vamos pegar aí, tentar romper um material rígido é muito mais difícil do que romper um material não rígido. Esse material rígido ele vai absorvendo energia, ele vai gerando calor e ele tem uma menor susceptibilidade à ruptura, à lesão. O tecido muscular, quanto mais rígido ele está, quanto mais bem treinado, então nós vamos ver mais para frente como que funciona esse mecanismo,
menor a sua suscetibilidade à lesão. A energia absorvida pelo tecido muscular pode ser armazenada e então reutilizada no movimento subsequente para potencializar a ação muscular. Então vamos pensar um exemplo clássico de um salto vertical, quando eu estou na fase negativa, quando eu estou na fase excêntrica do movimento, vamos isolar ali, pensar somente na musculatura do quadríceps femoral, fase excêntrica do movimento, onde eu estou alongando o quadríceps. Então, o músculo está armazenando energia potencial elástica na fase de alongamento do quadríceps, na fase de agachamento, pré-salto vertical, armazenando energia elástica, está resistindo ao alongamento, está tendo uma deformação, mas está tendo tensão aplicada, só que ele está resistindo a esse alongamento exacerbado, essa modificação do comprimento, está armazenando energia elástica, e na fase concêntrica subsequente, onde tem mais tensão de joelho no salto vertical, ele reutilizaria essa energia armazenada e melhoraria a performance na ação muscular subsequente. Então esse seria um mecanismo aí de melhora da performance, também relacionado à rigidez muscular. Esse estudo aqui indica que o volume muscular é responsável por 84% da variação da medida de rigidez dos músculos flexores do cotovelo. Ou seja, quanto maior o volume muscular dos flexores do cotovelo, maior foi a rigidez desses músculos. Então, vamos pensar na fase excêntrica desse movimento. Se eu estou fazendo flexão de cotovelos com halteres, na fase excêntrica, onde o músculo está se alongando, os flexores do cotovelo estão se alongando, ele teria que ter um mecanismo de proteção para não causar um alongamento brusco e uma ruptura das fibras, e quanto maior o volume muscular, maior seria a rigidez e maior, então, seria esse mecanismo de proteção à lesão e também de melhora da performance aqui para absorver energia elástica e aplicar na ação muscular subsequente. Esse outro estudo indica que músculos com maior trofismo, maior hipertrofia, teriam um número maior de pontos cruzadas entre filamento de actina e miosina, o que contribuiria para maior resistência do músculo à deformação. Então, olhando aquele gráfico anterior, quanto maior o número de pontos cruzadas, menos deformaria o músculo, então mais longe estaria da ruptura. Então esse é um dos efeitos benéficos também do aumento de massa muscular, do aumento do número de sarcômeros, do aumento do número de proteínas contráteis, de miofilamentos de actina e miosina. Por quê? Quando eu estou realizando uma ação muscular, o número de filamentos de actina e miosina ativos faz com que vários desses miofilamentos sejam responsáveis por receber essa carga, receber essa tensão. E se eu não tivesse tantos miofilamentos, um número pequeno de miofilamentos, um número pequeno de sarcômeros seria responsável por distribuir então essa tensão aplicada, e o meu músculo estaria maior, mais suscetível a uma lesão, a uma ruptura. Então esses são alguns conceitos básicos sobre rigidez muscular. Aquele gráfico anterior ali também, vamos voltar um pouco aqui no slide anterior. Esse gráfico aqui, essa curva, essa área representaria o quanto de energia está sendo absorvida durante a aplicação de tensão. Então, quanto maior a rigidez, quanto mais inclinada a curva, tá? Menor essa carga que está sendo aplicada no músculo e menos suscetível estaria a lesão, menor vai ser essa deformação necessária, tá? E essa curva aqui, essa área aqui, então, embaixo dessa curva, representaria o quanto de energia elástica está sendo absorvida pelo músculo. Na próxima aula nós vamos estudar outros conceitos de outras propriedades mecânicas do músculo, como complacência muscular. E esse material de estudo aqui tem algumas referências
Esse aqui é um estudo que deixa bem claro como que acontece, como que tem relação entre flexibilidade e rigidez muscular, que não são termos sinônimos, são coisas diferentes, muitas pessoas confundem, né? Mas a literatura deixa claro que são coisas diferentes, rigidez muscular e flexibilidade. E outros dois estudos aqui que nós tomamos como referência para fazer essa videoaula. E, bom, até a próxima aula. Se você não está inscrito, se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo. É só clicar em se inscrever, dá um curtir se gostou, dá um não curtir se não gostou, e sugestões aí, comentários para a gente melhorar. Um abraço e até a próxima videoaula.